Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins, do Ministério Vida, e é uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Antes de nós iniciarmos efetivamente o nosso devocional de hoje, eu quero fazer uma oração, amados. Sinto o Espírito Santo me impulsionando a orar pela vida dos irmãos. E muitos irmãos enfrentando lutas, guerras, estão com o coração ansioso, aflito, angustiado, e eu quero orar, quero que os irmãos se unam a mim nessa oração, intercedendo por todos os nossos irmãos e irmãs que estão passando por algum tipo de luta, seja na área da saúde, estão enfrentando enfermidades, seja nos relacionamentos, seja na vida emocional, profissional, financeira. Nosso Deus, Ele é fiel, o nosso Deus ouve o nosso clamor, o nosso Deus atende a nossa oração. A Bíblia diz que a oração do justo, ela é poderosa e eficaz. Então, eu quero orar. Nós vamos iniciar hoje de uma forma diferente, sinto o Espírito Santo me impulsionando para isso, então vamos orar. A palavra diz lá em 1 Pedro, no capítulo 5, no versículo 7, que nós devemos lançar ao Senhor todas as nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós. Pai, eu quero orar nesse momento pela vida dos meus irmãos, das minhas irmãs. Eu sei que tem pessoas enfrentando lutas severas, provações difíceis. Pai, a minha oração é para que eles sejam fortalecidos com a força do seu poder. Pai, eu não conheço qual é a guerra que essa minha irmã está enfrentando nesse momento. Eu não sei qual é a luta que o meu irmão está enfrentando nesse momento, mas eu sei que nós temos um Deus poderoso. O Senhor é poderoso, o Senhor é fiel, o Senhor faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder operando em nossas vidas. Então, Pai, eu oro pela vida de cada um dos meus irmãos, para que eles sejam fortalecidos, para que eles recebam um ânimo novo, para que eles entreguem toda a ansiedade, toda a aflição, toda a preocupação, tudo aquilo que tem tirado o sono deles, que nesse momento eles possam lançar para o Senhor, sabendo que o Senhor cuida de nós, sabendo que o Senhor é o nosso protetor, o Senhor é o nosso provedor, o Senhor é quem nos dá segurança, o Senhor é quem cuida de nós, o Senhor é quem traz a solução para os problemas, o Senhor é aquele que abre portas. Ah, Pai, eu oro pela vida dos meus irmãos, para que eles recebam o bálsamo do Senhor. Pai, os meus irmãos, as minhas irmãs que estão enfrentando enfermidades, seja na vida própria, seja na família, e eles estão ali preocupados, Pai, que eles recebam o bálsamo da cura do Senhor. Visita, Senhor, cada um dos meus irmãos que está sofrendo, seja com que tipo de enfermidade for, Pai, que eles recebam do Senhor o bálsamo, o refrigério. Pai, aqueles que têm enfrentado todo tipo de preocupação, de angústia, de aflição na sua família, nos seus relacionamentos quebrados. Ah, Senhor, eu oro para que o Senhor venha restaurando esses relacionamentos, dando sabedoria, discernimento, trazendo paz. Ah, Senhor, a paz do Senhor que excede todo entendimento, inunde essa família nesse momento, esse casamento nessa hora. Oh, Pai, nós confiamos em Ti, sabemos que o Senhor é poderoso, o Senhor cuida de nós. Pai, eu oro pela vida dos meus irmãos que estão enfrentando dificuldades financeiras. Pai, o Senhor é o nosso provedor. Abre portas, Senhor. Ah, Senhor, inunda os meus irmãos de confiança e ousadia no Senhor, que eles não sejam dominados pelo medo, pelo desânimo, pela sensação de fracasso, não, Pai, mas que eles sejam inundados com a ousadia que vem do Senhor, sabendo que a noite, ela pode durar, o choro pode durar uma noite. O choro dura uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer.
Pai, que os meus irmãos compreendam que a noite tem um fim, a noite não dura para sempre, os problemas não duram para sempre. Pai, eu oro para que os meus irmãos recebam as provações, as lutas, como um instrumento do Senhor para o aperfeiçoamento, como está escrito lá em Tiago. O Senhor usa as provações para nos tornar aprovados em Ti, para que tenhamos um caráter aprovado, para que sejamos maduros no Senhor. Ah, Pai, eu oro para que os meus irmãos possam ver as lutas, as provações, os problemas segundo o olhar do Senhor, não segundo o olhar natural, carnal, mas de acordo com o olhar do Espírito, que eles possam ver as circunstâncias como o Senhor vê. Ah, Pai, eu oro para que os olhos dos seus corações sejam iluminados, que eles possam contemplar a tua presença na vida deles, independente das circunstâncias que eles estejam vivendo. Pai, eu oro por fortalecimento. Pai, eu oro para que o bálsamo do Senhor seja derramado, a paz que excede todo entendimento invada a mente e o coração dos meus irmãos e eles tenham, Senhor, uma experiência contigo nesse momento, que eles possam ter a convicção de que o Senhor é Deus sobre a vida deles, sobre os planos que eles têm feito, sobre os projetos, sobre tudo que tem inundado a mente deles, que eles possam reconhecer nesse momento e ter essa experiência de que o Senhor é de fato Senhor sobre a vida deles. O Senhor reina, o Senhor governa, o Senhor comanda e tudo que o Senhor faz é bom. Pai, eu oro para que os meus irmãos, eles sejam fortalecidos nesse momento com a força do seu poder. Em nome de Jesus. Eu já te agradeço, Deus, porque o Senhor é fiel. O Senhor sempre completa a boa obra que o Senhor começa nas nossas vidas. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor é quem nos sustenta no meio das provações. O Senhor é quem nos dá ânimo no meio das lutas. O Senhor é quem nos dá o refrigério quando nos sentimos cansados, exaustos, aflitos. O Senhor mesmo vem derramando do teu bálsamo, do teu ânimo, da tua alegria. Muito obrigada por isso, Pai, em nome de Jesus. Amados, iniciamos hoje um pouquinho diferente, mas eu me senti impulsionada aqui pelo Espírito para orarmos e glória a Deus por isso. E agora nós vamos compartilhar o nosso devocional de hoje. A nossa leitura bíblica de hoje está em Levítico, capítulo 19. Nós já vimos no capítulo de ontem, o capítulo 18, Deus estabelecendo ali várias leis a respeito das questões das relações sexuais. Então, Deus normatizando todas as coisas como que o povo de Israel deveria se comportar, se portar diante dessas questões. E agora, no capítulo 19, nós vemos diversas leis sendo entregues aqui, e é interessante como que o capítulo começa, e é sobre isso que eu quero compartilhar com os irmãos. Então, eu quero ler os versículos 1 e 2 do capítulo 19, que está escrito assim: Disse ainda o Senhor a Moisés: Diga o seguinte a toda a comunidade de Israel: Sejam santos, porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. Aleluia! Essa mesma passagem nós vemos o apóstolo Pedro citando na sua primeira carta de Pedro, lá no capítulo 1, versículos 15 e 16, Pedro cita essa passagem de Levítico aqui, dizendo: Sejam santos, porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. O contexto ali de Pedro é exatamente uma exortação à santidade, para que o povo vivesse em obediência e santidade a Deus. Ou seja, tanto na velha aliança quanto na nova aliança, nós somos o quê? Exortados por Deus a vivermos em santidade. O que é viver em santidade? É viver separado de tudo aquilo que nos separa de Deus. Ou seja, tudo aquilo que
nos impede de viver plenamente a vida com Deus, nós precisamos o quê? Nos separar de todas essas coisas. Mas, amados, nós não conseguimos viver assim na força do nosso braço. E é isso que nós precisamos compreender. Não é na força própria, na capacidade própria que nós vamos ser santos como Deus é santo, mas é pelo poder que vem do próprio Senhor. É pelo poder que vem de Deus. Quando nós lemos aqui em Levítico capítulo 19, nós vimos aqui os versículos 1 e 2, Deus falando, diga a toda a comunidade de Israel para serem o quê? Santos, porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. E aí ele vai falar várias leis, dar várias ordenanças aqui. Eu vou citar 10 delas, porque são comportamentos que estavam aqui estabelecidos para a comunidade de Israel, mas eles têm a mesma validade para nós hoje. Hoje nós também precisamos viver assim. Então, se você ler o capítulo 19, você vai encontrar todas essas características aqui, essas ordenanças de Deus para que o povo, primeiro, honrasse pai e mãe. Eu estou citando 10, amados, não estou falando que somente esses 10 estão no capítulo 19, tá? Eu extraí 10 características desse capítulo 19 que são válidas para a nossa vida hoje, aqui na Nova Aliança. Então, a primeira, honrar pai e mãe. Eles deveriam honrar pai e mãe, nós também devemos honrar pai e mãe. Não adorar ídolos. Nós também precisamos o quê? Nos abster de todo tipo de adoração a ídolos. Muitas vezes nós pensamos nisso apenas em estátuas, né, imagens, mas não, amados. Tudo aquilo que rouba o lugar de Deus na nossa vida se torna um ídolo. Nós precisamos o quê? Abandonar qualquer tipo de ídolo. Terceira característica, oferecer sacrifícios no modelo de Deus, traduzindo para nós hoje, é viver em obediência, ou seja, fazer do jeito de Deus e não do nosso próprio jeito. Ou seja, precisamos obedecer a Deus. Quarta característica, não furtar. Quinta, não enganar. Sexta, não mentir. Sétima, não jurar falsamente, ou seja, não usar de palavras de falsidade. A Bíblia nos diz, Jesus fala que a nossa palavra precisa ser sim, sim e não, não, não tem intermediário. Ou seja, essa é a característica de não jurar falsamente, mas nós devemos ter palavras. Se nós falamos sim, é sim. Se nós falamos não, é não. Então, precisamos ter o quê? Palavra. Oitava característica, não oprimir ninguém. Aqui vai falar sobre não oprimir os mais pobres, sobre não oprimir aquele que trabalha para você, ou seja, não devemos oprimir ninguém. Nona característica que vale muito para nós hoje, sermos justos nos negócios, qualquer tipo de negócio que nós façamos, nós precisamos o quê? Ser honestos, ser justos. Não devemos usar de nenhuma maneira para corromper qualquer tipo de negócio, para se dar bem, para ter proveito, para tirar proveito. Pelo contrário, devemos ser honestos em tudo que nós fizermos. Décima característica que eu extraí aqui desse capítulo, não guardar rancor. Isso vale muito para nós, devemos o quê? Liberar perdão sempre. Ou seja, aqui em Levítico 19, Deus estabeleceu várias leis e dentre essas leis estão essas 10 características aqui que o povo deveria se render. Como que eles iriam se render? Sendo santos como Deus era santo, porque foi esse o início do capítulo, esse foi a palavra inicial que Deus estava entregando. Falem para o povo que eles devem ser santos, como eu sou santo. Então eles devem honrar pai e mãe, eles não devem adorar ídolos e assim por diante. E hoje, amados, todas essas características são válidas para nós, como eu mencionei. Essas 10 características aqui são válidas para nós. Devemos viver assim, essa santidade, devemos colocar em prática. Mas, amados, não é na força do nosso braço. E Deus, ele quer nos ensinar a viver essa santidade, que é uma santidade proveniente da fé na suficiência de Cristo Jesus.
quando de fato nós confiamos que a obra que Cristo Jesus realizou foi completa para nós, isso gera em nós algo sobrenatural, muda a nossa maneira de nos comportarmos, de vermos a vida, e nós começamos a viver essa santidade que Deus tanto pede para o povo dele, seja aqui no Antigo Testamento ou seja hoje para nós debaixo da nova aliança. Deus continua nos pedindo para sermos santos como ele é santo, ou seja, para vivermos essa santidade, para vivermos esse comportamento santificado. E nós só conseguimos fazer isso de fato e de verdade quando nós confiamos na suficiência de Cristo Jesus. Mas eu quero ler um texto com os irmãos que está lá em 1 Coríntios. 1 Coríntios capítulo 1, eu vou ler os versículos 30 e 31. Olha o que está escrito aqui. 1 Coríntios 1, 30 e 31 está escrito assim: é, porém, por iniciativa dele, ou seja, de Deus, que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós. Isto é, justiça, santidade e redenção, para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Amados, veja que Cristo Jesus se tornou sabedoria de Deus para nós. E o que é essa sabedoria de Deus para nós? É justiça, é santidade e é redenção. E aí veja que diz que é por iniciativa de Deus que ele nos colocou em Cristo. Cristo se tornou essa sabedoria para nós, ou seja, Cristo se tornou a nossa justiça, a nossa santidade e a nossa redenção. Por quê? Para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Ou seja, quando vivemos em santidade, a glória não é nossa. Por quê? Porque quem nos capacita para vivermos em santidade é o próprio Senhor. Então a glória vai para quem? Vai para Cristo Jesus. Amados, quando nós confiamos, cremos na obra completa de Cristo Jesus e cremos que de fato ele se tornou justiça em nosso favor, ele se tornou santidade em nosso favor, quando nós cremos nisso, confiamos nisso e nos alimentamos dessa verdade através do estudo da palavra, através de uma vida de oração, de adoração, de louvor a Deus, quando alimentamos essa verdade de que Cristo, de fato, é Ele que nos capacita para vivermos a santidade, porque Ele é a nossa santidade, quando cremos e nos alimentamos com essas verdades, nós começamos a liberar um comportamento santificado, atitudes santificadas, escolhas santificadas. Quando nós falamos sobre santidade, tem muitas pessoas que entendem que santidade é viver na força do braço. Eles acham que é na capacidade própria que eles vão conseguir viver a santidade do Senhor. Amados, é impossível. É impossível. É por isso que Cristo Jesus veio. Por quê? Porque era necessário um Salvador, um Redentor. Era necessário alguém que se tornasse pecado em nosso lugar, levando sobre si o salário que o pecado merecia, para que nós pudéssemos ser o que? Livres do governo e do domínio do pecado. E esse alguém foi Cristo Jesus. Cristo Jesus se tornou pecado em nosso lugar. E agora, por causa da obra completa de Cristo Jesus, nós podemos sim ser santos como Deus é santo, porque Cristo conquistou isso para nós. Amados, quando nós falamos em santidade, não é um evento que acontece assim instantaneamente, de uma vez por todas, pronto. A Bíblia, quando vai falar sobre santidade, ela deixa bem claro que a santidade foi conquistada por Cristo Jesus, mas ela vai ser expressa na nossa vida através do processo de santificação. A santidade é algo que Cristo conquistou para nós. Ele nos regenerou, nos deu uma vida que é santa, ou seja, a nossa nova vida ela já é santa,
Ela já está separada do domínio e do governo do pecado. Ela está em Cristo, por isso que é uma vida santa, porque ela está separada do governo e da corrupção do pecado. Esse é o nosso novo eu, o eu espiritual, que foi unido a Cristo Jesus. Então a nossa nova vida, ela é santa. Mas para nós expressarmos essa vida santa, ou seja, manifestarmos as atitudes de santidade, nós precisamos o quê? Entrar no processo de santificação. Por quê? Porque nós ainda estamos aqui nesse mundo e nós ainda temos esse corpo corruptível. Enquanto nós estamos aqui nesse mundo, nós vivemos o quê? Pela fé. Nós ainda não conseguimos ver o nosso verdadeiro eu de fato como ele é. Por quê? Porque o nosso corpo físico não revela quem nós somos genuinamente em Cristo Jesus. Nós só conseguiremos ver quem de fato somos e conseguirmos ver quem de fato Cristo é quando nós recebermos o nosso corpo glorificado, na ressurreição. É aí que nós vamos conseguir ver Jesus exatamente como ele é e nos ver exatamente como nós somos, santos, inculpáveis, livres de todo domínio do pecado. Por quê? Porque ainda estamos aqui nesse mundo, ainda estamos aqui nesse corpo que é um corpo corruptível. Porém, nós já fomos regenerados, já recebemos essa natureza santa. O que nós precisamos é aprender a colocá-la em prática enquanto estamos aqui nesse mundo corrompido. E como que nós fazemos isso? Pela fé. Então, santidade não tem a ver simplesmente com práticas, mas santidade tem tudo a ver com fé e confiança na suficiência da obra de Cristo Jesus. Tem muitas pessoas que confundem santidade com religiosidade. Não, religiosidade é viver pela aparência. Santidade não tem a ver com isso. Santidade não é aparência. Santidade é expressar a vida santa que Cristo conquistou para nós na cruz do Calvário. E como que nós fazemos isso? Pela fé, confiando que de fato Cristo morreu por nós, perdoou os nossos pecados, nos deu uma nova vida, e porque ele nos deu essa nova vida, nós vamos alimentar essa nova vida com as verdades espirituais, com as verdades de Cristo Jesus. Para quê? Para que a santidade que já existe nessa nova vida seja o quê? Expressa através das nossas escolhas, das nossas atitudes, do nosso comportamento. Então, santidade não tem a ver com aparência. Santidade tem a ver com confiança completa em Cristo Jesus. Amados, que eu e você entendamos isso. Porque quando nós ouvimos, sejam santos, porque eu sou santo, isso não é para gerar medo ou peso em nós. Isso não é para gerar em nós uma sensação de impotência, no sentido de, nunca vou conseguir ser santo como Deus é santo. Esquece, não vou nem tentar. Tem muita gente que pensa assim, não, isso daí é loucura, é impossível. Não é impossível, amados. Se fosse impossível, a Bíblia não nos exortaria a sermos santos como Deus é santo. É possível porque não é na força do nosso braço. É possível porque é no poder do Espírito, no poder da obra de Cristo Jesus. E quando nós entendemos isso e cremos nisso, nós nos alinhamos com Deus e entramos nessa caminhada de santificação. Não, nós não teremos o nosso comportamento transformado da noite para o dia. Leva tempo. Por quê? Porque a Bíblia já nos ensina que é um processo. Um texto que nós já vimos em alguns devocionais aqui anteriores, o texto de Hebreus capítulo 10, versículo 14. Jesus fez uma obra, uma única vez, de uma vez por todas, aperfeiçoando para sempre todos aqueles que estão sendo santificados. Ou seja, nós já temos a nossa natureza santa, perfeita. Por quê? Porque Deus nos deu essa natureza nova. Mas nós estamos sendo santificados. Por quê? Porque essa natureza santa precisa ser colocada em prática. E isso é pela fé. Enquanto estamos aqui nesse mundo, nós vivemos como? Pela fé. O justo viverá pela fé.
Santidade tem tudo a ver com colocar a nossa fé em prática. Santidade é a prática da nossa fé. Por isso que Tiago diz que a fé, ela sem obras, está morta. Por quê? Porque a verdadeira fé sempre revelará as obras da santidade. Sempre revelará aquilo que Cristo Jesus conquistou para nós na cruz do Calvário, através da sua morte e da sua ressurreição. Amados, que eu e você, nós creiamos nisso de todo o nosso coração e abracemos esse modelo de vida de confiança na suficiência de Cristo Jesus, porque assim nós vamos ser santos, como nosso Deus é santo. Por quê? Porque não é na força do nosso braço, mas é no poder que vem de Deus, é no poder que vem do Espírito Santo dele mesmo, que vive em nós, que habita em nós. O Espírito de Deus vive em nós e nos capacita e nos empodera para vivermos a santidade do Senhor. Que eu e você creiamos nisso e vivamos isso todos os dias da nossa vida, porque Deus tem chamado um povo para ser santo como ele é santo. E santidade, como eu já mencionei, não tem a ver com religiosidade e vida de aparência, mas tem a ver com uma vida de completa confiança na suficiência do que Cristo Jesus realizou por nós, porque ele se tornou justiça, santidade e redenção para nós. Então, até mesmo quando nós vivemos em santidade, não temos do que nos gloriar, não em nós mesmos, mas apenas no Senhor. Quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Se você olhar para você, para o seu comportamento, e você ver um comportamento santificado, não é obra da sua mão, mas é obra de Deus. Não é a força e a sua própria capacitação, mas é pela força que vem de Deus, pelo poder que vem de Deus e por aquilo que Cristo Jesus realizou em seu favor. Amados, quando nós compreendemos essa santidade, que é uma santidade divina, uma santidade de fato do Senhor, aí sim nós começamos a expressar um comportamento santo, porque vamos simplesmente crendo, alimentando essa vida de fé. Senhor, não é no meu poder, mas é no seu. Pelo seu poder eu sei que posso ter pensamentos santificados, atitudes santificadas, comportamentos santificados, e o Senhor é glorificado nisso. Quando nós manifestamos uma vida santa, atitudes santas, palavras santas, uma mente santa, quando nós expressamos e manifestamos isso, quem é glorificado, amados, é o nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque Ele mesmo se tornou santidade e justiça em nosso favor, por nós. Que nós possamos crer nisso e viver isso, aplicar essa verdade. Se nós de fato queremos viver ali aquelas características que eu mencionei, aquelas 10 que eu mencionei que está ali em Levítico 19, que vale para nós hoje também, são características que são válidas para nós. Não mentir, não furtar, não enganar, honrarmos pai e mãe, não adorarmos ídolos, não jurarmos falsamente, ou seja, termos palavra sim, sim e não, não. Vivermos de fato em obediência, não guardarmos rancor, mas termos um coração perdoador. Se queremos viver assim, essas são as manifestações da santidade. Se queremos viver assim, é somente através de uma vida de completa confiança na suficiência de Cristo Jesus. Não é na força do nosso braço, mas é pelo poder do nosso Deus. Vamos orar, amados? Pai, muito obrigada pela tua palavra, muito obrigada pelo teu ensinamento. Pai, de fato nós queremos ser santos como o Senhor é santo, porque aprendemos hoje que é no poder do Senhor. Não é na capacidade da nossa força, não é porque nós simplesmente queremos fazer e, portanto, vamos ter atitudes santas, santificadas, não. É por causa do que Cristo fez. É porque o Senhor mesmo se tornou justiça e santidade e redenção para nós. Ah, Senhor, que eu e os meus irmãos compreendamos essa verdade e creiamos nessa verdade. Que nós possamos alimentar uma confiança completa na suficiência da obra de Cristo Jesus, sabendo que o Senhor mesmo se tornou santidade
em nosso favor e o Senhor mesmo nos capacita e nos empodera para manifestarmos atitudes santificadas, comportamentos santificados, escolhas santificadas, pensamentos santificados. Tudo isso vem do poder do Senhor. Que eu e os meus irmãos alimentemos essa confiança no Senhor, que nós possamos alimentar essa vida de comunhão contigo, porque a fé vem por ouvir e ouvir a mensagem do Senhor. Então nós queremos alimentar essa comunhão para que de fato vivamos pela fé e possamos expressar essa santidade que o Senhor mesmo já conquistou para nós. Nos ajuda nisso. Nos ajuda a estabelecer como prioridade da nossa vida a nossa comunhão contigo e a nossa fé em ti, Senhor. Que nós possamos compreender que não é fé na nossa própria fé, não é fé nas circunstâncias, não é fé nas atitudes, mas é fé na sua obra, Senhor. O Senhor fez uma obra completa em nosso favor e nós queremos crer e confiar que Cristo Jesus de fato é suficiente para nós. Nos ajuda, Pai, nós queremos viver essa santidade, mas essa santidade que o Senhor conquistou para nós e que o Senhor mesmo nos dá poder e nos capacita para manifestarmos e revelarmos essa santidade ao mundo. Nos ajuda a vivermos assim, porque quando vivemos assim, quem é glorificado é o Senhor. O Senhor é glorificado nas nossas atitudes santificadas, o Senhor é glorificado na nossa fala santificada, o Senhor é glorificado nas nossas escolhas santificadas. Nos ajuda a viver assim, Espírito Santo, porque o que nós queremos é que em tudo a nossa vida glorifique o nosso Senhor Jesus. Em nome de Jesus, amém. Amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.